muito obrigado pelo convite. Meu nome é Edson Luiz Durigon, todo mundo me chama de Edson e Durigon, e o Luiz eu fico até orgulhoso, mas é o meu nome do meio. Bom, pessoal, muito obrigado por eu estar aqui. Eu quero agradecer à comissão, né, o João que me indicou. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu vou tentar falar em 15 minutos, botei até o meu cronômetro aqui, mas, por favor, o senhor me corte o microfone, corta as coisas, corta tudo. Eu talvez seja um pouco diferente do que vocês estavam ouvindo até agora, né? Porque eu vou falar da biologia do lado da saúde. Tá? E vou começar já na minha carreira na USP. Eu sou professor do ICB, de Ciências Biomédicas da USP, há 40 anos. Né? E toda essa carreira de 40 anos eu venho fazendo a parte da biologia voltada para os menores seres que tem, que são os vírus. Tá? Então, eu sou um virologista. Às vezes fala, que você é biólogo? Não, eu sou virologista. Né? As únicas vezes que eu coloco professor é quando você tem que colocar profissão, que eu não tenho como colocar. Então, eu sou virologista, não tenho nenhum dos CRs que todo mundo tem. Vocês me desculpem aqui do CRBio, mas eu não tenho nem CRBio, nem CRBM, porque eu sou de uma época que ainda não tinha. Né? Então, a gente vem vindo, e a USP nunca pediu, nunca precisou. Né? Hoje, qualquer um que se forma tem que trabalhar, então eu acho excelente. Eu acho que os conselhos são muito fortes e tem que ficar. Então, eu vou falar da minha trajetória na biologia dos vírus, né? Nos meus 40 anos de virologia, tá? Voltado para a área de saúde. Tá? E saúde única. Na verdade, eu fiz saúde única antes da palavra estar aparecendo no dicionário. Né? A gente não falava em saúde única, a gente falava disso. Mas por que esse interesse todo? Porque quando a gente começa a olhar os vírus, do lado dos vírus, né, 70% das doenças emergentes que acometem os humanos, tudo bem, professor? 70% das doenças humanas que são acometidas por vírus vêm de animais silvestres. Tá? Então, esses animais silvestres têm uma importância enorme. Tá? Isso só acontece porque o homem, como enxerido, começa a ir lá e desmatar, fazer cidade, fazer madeireira. Vocês viram aí agora o Pantanal queimando, eu vejo as ariranhas se recusando a se reproduzir. Tá? Então, as espécies, animais que nós nos incluímos, né? Eu lembro, uns anos atrás, mas já faz tempo isso que eu estive na Austrália, os aborígenes tinham se recusado a se reproduzirem, né? Porque eles estavam se sentindo uma espécie em extinção dentro do ambiente deles. Então, isso já acontece há bastante tempo. Né? Bom, então vamos lá, vamos olhar o mundo da biologia, e eu espero que com isso a gente incentive os novos biólogos, né, a voltar para esse lado, né? Mostrar a importância dos vírus e dos animais silvestres nesse contexto de biologia em saúde única. Só para mostrar para vocês, eu sou aqui do Instituto de Ciências Biomédicas, dentro da Universidade de São Paulo. O ICB, hoje é um dos grandes institutos que faz pesquisa de todas as áreas. A virologia está aqui há muito tempo, desde 83, ela está nesse prédio. E nós conseguimos, com um apoio muito grande da FAPESP, porque ninguém faz ciência sem dinheiro, né? Nós conseguimos montar um laboratório de nível de segurança máxima, nível 3, né? E montar uma equipe de campo, né? Com carros que pudessem ir a locais até virar laboratório. Tá? Porque a nossa ideia era ir atrás dos grandes doenças que eram transmitidas por animais silvestres. Então, nós, com um financiamento grande, chamado de VGDN, da FAPESP, tá? Nós conseguimos montar esses laboratórios para estudar o primeiro vírus, que era o vírus da doença do oeste do Nilo, que acabou nunca chegando. Né? Eu apostava que ela vinha com as aves migratórias. Pegamos muitas aves, passamos suave em muitas aves, nunca achamos esse vírus. Tá? Eu tenho uma aluna que já pesquisou mais de 10 mil aves, entre passeriformes, etc., que é a Tatiana. Nunca achamos esse vírus, procuramos no Pantanal, procuramos em tudo que é lugar, nunca achamos esse vírus, e agora ele começou a pipocar. Depois
de praticamente 20 anos aí, mais, ele começa a aparecer no Brasil. É uma coisa... E em 99, nos Estados Unidos, ele fez uma epidemia enorme, vindo de aves que vieram da África para os Estados Unidos, passou por mosquito, e foi assim, foi andando. Tá? Depois disso, a gente estudou o primeiro SARS, em 2003, depois a gripe aviária, em 2005, agora estamos com ela de novo na nossa cola. Tá? Tivemos aí uma mortalidade em lobos marinhos no sul, mais de 500 animais mortos por H5N1, influenza. Tá? Tivemos aí várias externas, várias aves aí mortas por H5N1. Né? Então, é uma realidade que começou em 2005 e voltou novamente a aterrorizar o mundo todo agora em 2023. Depois tivemos o influenza humano, que veio de suíno, foi uma mistura de vírus de ave e de suíno e pegou o humano. Depois tivemos o Zika, que é um vírus originalmente de macaco, que veio para o humano. Né? Depois tivemos a febre amarela em São Paulo, em 2019, né? Uma tragédia, né? Os nossos símios praticamente desapareceram, babuínos, etc. Né? E, recentemente, a pandemia de coronavírus, que a gente não pode fechar os olhos para ela. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca me arrependi tanto de ter sido virologista e de ter tido um laboratório nível 3 exatamente na pandemia, porque era um vírus que estava cometendo o mundo todo e ele dependia de nível de biossegurança 3 para ser trabalhado. E, no começo, o nosso praticamente era o único nesse país que estava funcionando, porque a gente estava funcionando desde 2001. Né? Então, isso graças à FAPESP. É uma coisa que a gente precisa sempre colocar aqui, tá? Ciência não se faz sem recurso. E não adianta pôr recurso na hora que ela acontece. A gente nunca iria trabalhar com coronavírus, com SARS, se a gente não tivesse um histórico de recursos já trabalhando com ele. Tá? Bom, com esses recursos, a gente foi monitorando vários animais, né? Principalmente aves, tá? Mais roedores, macacos, tudo que a gente podia capturar. Tá? O nosso lema nunca foi sacrificar esses animais nenhum. Eu tive tanto embate com o pessoal de museu, porque eles pegavam as aves, por exemplo, e sacrificavam, gostavam. A gente sempre foi muito contra isso, mas não questiono, porque cada ciência é uma ciência e ela é importantíssima, e o mundo tem que depender disso. Tá? Mas os meus alunos são sempre orgulhosos de a gente praticamente soltar quase que 100% das aves que nós capturamos, colhemos sangue, colhemos suave, né? E depois soltamos. E nós estamos com um projeto agora atualíssimo, né? Inclusive com o grupo aqui do Pantanal, né? Que é o Previr, eu vou falar para ele um pouquinho mais na frente, né? Que continua com essa mesma filosofia. Isso aqui é parte do nosso grupo. Um dos primeiros trabalhos com a doença do oeste do Nilo foi feito no oeste amazônico, em Montenegro, Rondônia, que a USP tinha um laboratório lá já montado para malária, então a gente ficou muito fácil usá-lo, né, que era do ICB, do meu instituto, então não tinha restrições. E lá a gente andou usando essas redes de neblina, né, capturando passeriforme, né, usando os laboratórios que a gente tem prontos, né, e em algumas granjas de subsistência lá, que criam patos, vendem pato, aquela coisa toda, coletando a amostra, né, fazendo trabalhos dentro dos nossos equipamentos, que eram os carros que a gente comprou, trabalhar na Amazônia com essas roupas a 30 e poucos graus não é uma coisa simples, né? Nós praticamente éramos derretidos aqui, mas tinha uma gratificação, porque esse trabalho sempre foi colaborativo. Nós trabalhamos junto com o Ministério da Agricultura, por causa das aves e da influenza aviária, junto com o Ministério da Saúde, porque a doença afeta o humano, aí o Ministério da Saúde tinha tudo para isso. Então, era um grupo, e junto com o Ministério do Meio Ambiente, a gente tinha vários profissionais, tá? Que iam a campo, a gente entrevistava as pessoas, ao mesmo tempo colhia as aves que eles tinham de subsistência, tá? E muitas vezes a única coisa que a gente ganhava era um sorriso bonito desse, da população, que muitas dessas crianças, a primeira vez que viram uma bolacha, porque a gente levou e deu para eles, de tão isolado que era o local onde eles viviam.
Tá? Então, vou mostrar um pouco dos resultados, né? Porque senão a gente fica falando tudo que a gente fez. Mas aqui, os nossos dados da Amazônia, a gente trabalhou lá bastante tempo. Um dos trabalhos mais bonitos que eu acho que a gente fez foi na Ilha de Canelas. Tá? É um trabalho em colaboração com o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, tá? Onde a gente estava estudando os maçaricos, que são os shorebirds, aquelas aves migratórias, os calídeos, que eles vêm em outubro, novembro, eles chegam ao Brasil, a migração, que é um dos fenômenos mais lindos do mundo, né? São 5 bilhões de aves todos os anos vêm do hemisfério norte para o hemisfério sul, e depois voltam 5 bilhões de aves novamente para o hemisfério norte, e essas aves trazem vírus e levam vírus, trazem vírus e levam vírus. Tá? E a gente tinha uma dúvida se elas traziam o vírus do hemisfério norte para o hemisfério sul, ou se elas levavam o vírus da influenza do hemisfério sul para o hemisfério norte. Então, a gente fez 4 anos de coleta lá na Ilha de Canelas, em novembro, quando as aves chegavam, e em abril, quando as aves estavam indo embora. Né? Era um trabalho bem interessante. Essa aqui é parte da equipe que ia para lá, né? Essa é a Ilha de Canelas, esse era o hotel onde a gente ficava, era o Canelas Resorts, né? Fantástico. Era um grupo internacional, nós tínhamos o pessoal do CIRA da França, do CDC de Atlanta, etc. Achamos vírus, achamos influenza de baixa patogenicidade, achamos influenza que poderia se tornar uma influenza de alta patogenicidade humana, até causar uma pandemia, que é um H1N9, tá? O mesmo que estava nos Estados Unidos e vinha para cá. Tá? E chegamos a uma conclusão. Tá? Nós não sabemos se o vírus vem de lá ou se o vírus vai daqui para lá. Certo? Porque o vírus que nós achamos em Canelas em 2008, tá? Ele já era idêntico, praticamente idêntico ao vírus de New Jersey, em 2009. Então, fala, não, mas o vírus foi daqui para lá, e vice-versa. Tá? Mas, André, ao mesmo tempo, dúvida. A gente tinha vírus em 2008 igual o que ia. Esses vírus que você falou que vão e voltam, eles realmente chegavam nos seres humanos ou não? Não, são só de aves, até agora. Nós não tivemos nenhum caso de influenza por H1N9, por exemplo. Tá? Mas, assim, a gente está sempre monitorando. Né? Essa é a verdade. A mesma coisa no Nordeste, nós temos um colaborador enorme, que é o professor Severino, e a gente estudou muito na Ilha da Coroa do Avião, tá? Os maçaricos, aí a gente, além de capturar as aves com rede de neblina, nós também colhíamos fezes e procuramos os vírus. Tá? E lá, no Nordeste, nós conseguimos acompanhar uma arenária, tá? De todo o trajeto migratório dela, né? Tinha um grupo de professores dos Estados Unidos, que era o Larry Niles, que estava colocando esses chips para acompanhar por telemetria, tá? E nós acompanhamos várias dessas aves e vimos como ela vai, por onde ela vem, aonde ela para. Tá? Geralmente aqui é a Baía de Delaware. Isso daí nos deixou... Eu vou mais rápido, porque eu já estou falando há quase 14 minutos aqui, eu estou preocupado com o tempo. Tá? Então, vamos lá. A mesma coisa nós fizemos na Lagoa do Peixe, tá? Extremo sul do país, nós vimos da Amazônia para o extremo sul do país, né? E lá também a gente tinha que fazer até PCR em campo, na praia nós fizemos lá, PCR em tempo real. Né? Então, dá sim para levar a tecnologia de laboratório sofisticada para o campo. Tá? É só uma questão de querer fazer. Achamos muitos vírus lá. Tá? Achamos um vírus que acometeu humanos. Achamos assim, olha, o H6, o H12, o H9, o N2, mas achamos um vírus que é esse aqui, olha, H2N2. H2N2 foi responsável por uma pandemia em 1956, a gripe asiática. Tá? Logo depois da pandemia do H1N1, que foi a gripe espanhola, nós tivemos a gripe asiática com mais de 10 milhões de mortes. Uma pandemia bastante severa, né? Se a gente acompanhar as pandemias de influenza, tá?
é o vírus que mais me preocupa, e esse vírus sumiu, nunca mais tivemos casos de vírus de H2N2 em humanos. E agora nós estamos achando em maçaricos. Achamos na Lagoa do Peixe e achamos há 4 anos atrás, antes da pandemia, no Rio de Janeiro, mais um H2N2. São 2 que acabamos de mandar para publicação, tá? E é um vírus que me preocupa muito, porque ele já causou uma pandemia humana, tá? E hoje me perguntaram aqui, professor, você esse tempo todo aqui, qual desses vírus mais se preocupa? Com certeza é o influenza, né? Eu acho que não tem pior. O H5N1, ele é um vírus que chega a ter até 70% de mortalidade em humanos, e se a gente tiver uma pandemia desse vírus, não vai ser nada parecido com o que nós vimos em coronavírus, tá? Achamos alguns influenzas típicos da América do Sul, por filogenia, sequenciando, tá? Também fizemos trabalhos em São Paulo, na Ilha Comprida, tá? Um grupo grande, esse aqui é o professor Joaquim, de Santa Catarina, a Roberta, lá de Recife, todo o grupo da Secretaria da Agricultura, tá? A gente trabalhou muito lá com rede de canhão, para tentar pegar essas aves, tá? E analisamos vários dados, passamos várias noites em claro, tá? E não achamos nenhuma influenza na Ilha Comprida, e nós já estamos monitorando ele há uns 7, 8 anos seguidos, tá? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Fomos para a Antártica 4 vezes, em 4 épocas diferentes, atrás do influenza, tá? Tanto em pinguins quanto em lobos marinhos, tá? A gente coletava os pinguins, coletava a suave, aquilo que eu falei para vocês, e soltava os pinguins, né? E aí achamos influenza lá, né? Achamos um H6N8, tá? Com uma sorologia de 71% nessas aves aqui, que são as escuas, achamos em pinguim também, né? O pinguim Adélia, tá? E achamos positivo até por PCR. E agora, recentemente, com esses episódios de H5N1, saiu uma publicação nessa ave aqui, nessa escua, de H5N1 na Antártica, né? Então, o vírus já se espalhou novamente para o mundo todo, tá? E sempre sendo carreado por esse tipo de ave. Então, isso aqui é uma quantidade de resultados que nós já tivemos no Brasil todo, incluindo a Antártica, tá? E, só para finalizar, com a pandemia, nós criamos um projeto chamado Rede de Vigilância de Vírus, voltado para o coronavírus, em morcegos, né? Criamos vários grupos de monitoramento, estou terminando, tá? Tentando achar coronavírus, mas outros vírus mesmo, como os paramixovírus, nipavírus, que são vírus extremamente emergentes, tá? E aí a gente viu, por exemplo, vários tipos de coronavírus na mesma espécie de morcego em várias regiões do Brasil. E aí vem uma pergunta para nós, que eu até deixo aqui para esse mundo da biologia, o quanto esses morcegos migram, né? Porque as aves eu conheço bem, morcegos a gente não conhece, tá? Então pode ser um problema. Saiu várias publicações nossas, tá? Em vários resumos, e aquilo que eu falei no início, né? Fomos impactados pela pandemia, graças ao laboratório ter financiamento e ter sido criado em 2001, nós fomos o primeiro grupo a isolar o coronavírus no Brasil. Tá? O primeiro caso que chegou aqui foi para o Hospital Albert Einstein. O doutor João Renato me ligou na minha casa, falou, estou com um caso que pode ser um coronavírus, posso levar para o seu laboratório? Eu falei, pode. Liguei para os meus 2 pós-docs mais experientes, falei, olha, acho que o Maledetto chegou, vamos trabalhar com ele. Nós já tínhamos a célula, já tínhamos tudo, conseguimos isolar esse vírus, em uma semana nós já tínhamos a microscopia eletrônica feita no ICB, e eu tive que sentar lá e tentar ver, e eu sou horrível em microscopia eletrônica, embora o meu mestrado foi feito em imunomicroscopia eletrônica com o Dr. Dalton e a Tune no Adolfo Lutz, né? E nós já tínhamos isso, e em um mês nós já estávamos distribuindo vírus para o país todo para usar como controle, e foi assim que o Brasil enfrentou a pandemia, tá? Então, eu queria deixar uma mensagem para os novos biólogos. É uma trajetória difícil, mas não pensem só nos grandes animais da biologia, né? As ariranhas são lindas, mas tomem muito cuidado com ela, porque o influenza aviário,
ele vai para a água. Essa mortalidade de lobos marinhos que nós tivemos agora no Rio Grande do Sul foi hídrica, ou seja, não passou de um lobo para outro. Tem mais de 500 animais, não passou de um lobo para o outro. Foram introduções da ave para o lobo. Então, provavelmente, as fezes na água, esses animais em contato. Aí, quando você mostrou as suas ariranhas, eu fiquei assim, será, meu Deus, alguém está monitorando esses bichos? Certo? Porque vocês estão numa região onde tem muita ave migratória, o João sabe disso, o Pantanal é uma loucura. Nós não achamos influenza lá ainda, olha que nós já procuramos, acho que foi um dos lugares que nós mais procuramos em aves migratórias, foi o Pantanal, tá? Mas não achamos isso, não sei se isso é bom ou se isso é ruim. A única coisa, assim, ele está fora das grandes rotas de migração. Então, pode ser que isso seja bom, inclusive, para as ariranhas que são suscetíveis à influenza. Tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. Desculpa que eu passei do tempo. Muito bem. Olá, professor Rafael Arruda, do UFMT, do Mato Grosso. Primeiramente, parabéns, né, justamente por fazer um trabalho lindo desse e reunir uma equipe gigantesca de pessoas. E estou aqui me colocando à disposição como bom morcegador, né, a participar do grupo de pesquisa também, em algum momento, quando houver oportunidade de fazer novos trabalhos de campo. E uma curiosidade, sim, a gente acredita que morcego voa bastante, né? Artibeus é um bicho que já foi observado, bichos marcados mesmo, anilhados, voando a mais de 100 quilômetros. E o grupo de pesquisa do Henrico Bernard, né, lá do Nordeste, hoje eles já sabem que os morcegos voam até 700 quilômetros para namorar. Então, são bichos que nos ensinam muita coisa. Muito bom, ótimo, ótimo. Sabe por quê? Nós achamos um influenza num artibeus. E o mesmo achado foi feito no Peru. E aí a gente ficou com essa impressão que eles se comunicam de alguma maneira. Olá, boa tarde. Eu me chamo Ana Carolina, eu sou da Unemate, lá de Mato Grosso, Cáceres. Eu trabalho no Pantanal, então eu queria saber qual que é a sua perspectiva da influenza na contaminação de aves endêmicas lá do Pantanal, principalmente. Quais os potenciais riscos para a região, porque tem algumas aves de lá, né, que elas têm uma maior dificuldade para ocupar outros locais, justamente por sua restrição. Então, é uma preocupação que a gente vai ter que ter para não acabar a espécie, por exemplo? Então, olha, essa é uma preocupação muito procedente. Tá? Eu falei que o Mato Grosso e o Pantanal estão meio fora das grandes rotas migratórias, porque nós temos duas rotas grandes, a do Atlântico e a do Pacífico. Esse influenza agora, esse H5N1 que chegou ano passado, esse ano, na verdade, aqui, veio pela rota do Pacífico e pegou a América do Sul inteirinha, né, todos os países, veio pelo Uruguai e chegou ao Brasil. Isso a gente já conseguiu traçar, tanto é que esse vírus que nós isolamos agora recentemente, tanto dos lobos quanto dessas externas, é o mesmo que entrou pelo Peru. Tá? Então, a gente consegue ver por filogenética de vírus. Vírus é bom porque é um genoma tão pequenininho que eu sequencio ele inteiro rapidamente. Aí ele me tem toda uma história de sequência. Né? A gente consegue ver isso. O Pantanal, embora ele não tenha essas duas rotas, ele tem uma migração muito intensa do Pantanal para o sul do país e volta. Tá? De várias aves, talhamar, eu não sei porque eu não sou ornitólogo, o João está aí, que pode dizer, mas nós já estamos monitorando lá, né, João, há muito tempo. Tá? Esse ano nós fizemos praticamente todo mês, o João sai com uma equipe grande do Pantanal, vai em regiões diferentes para tentar capturar todo tipo. A gente pega passeriforme em maior número, que é o que tem mais no Pantanal, mas também pega as outras aves, e nós ainda não achamos no Pantanal. Tá? Já achamos influenza em vários outros estados, em várias outras regiões, no Nordeste, no Norte, mas ainda nós não achamos. Mas a fragilidade do sistema é grande. Basta um grupo chegar no sul do país, que tem H5N1, entrar em contato com essas aves pela própria água, porque é assim que a transmissão acontece, tá? E se infectar e voltar para o Pantanal e começar um cluster muito grande lá. E aí eu não sei o que vai acontecer com o Pantanal.
porque aí essas aves vão estar infectadas lá, vão estar disseminando o vírus lá, tem muita água, muito mamífero marinho, e outros mamíferos que estão ali. E o que a gente está vendo dessa vez com esse H5N1, ele está diferente de 2005, que era basicamente ave e granja, foi um problema para a agricultura enorme. Dessa vez ele está pegando os mamíferos marinhos. Tem urso com H5N1, que foi a óbito. Nós estamos vendo uma mortalidade muito grande em outros mamíferos, que não acontecia anteriormente. Então, quando o vírus começa a fazer isso, ele começa a pular de espécie, para chegar no humano é muito rápido. A gente viu o Covid, um vírus que estava em morcego desde 2015, já com casos em outros animais, pangolim, não sei o quê, de repente estourou uma pandemia. Então, o H5N1, para ele passar a ser transmitido de humano para humano, bastam 3 aminoácidos no seu sítio de clivagem para ser trocado. Então, isso é muito simples para a natureza fazer. Não precisa nem usar a teoria da conspiração, falar que foram os chineses. Não, a natureza faz isso. Faz muito bem, por sinal. Mais sensível, né? Aí fala. Então, né, principalmente os bugios, né, é o maior sentinela que nós temos para a febre amarela. Né? É assim, viu um bugio morto, pode começar a suspeitar de febre amarela. Isso já aconteceu já em Foz do Iguaçu, já aconteceu aqui, já aconteceu em vários lugares. Quando você tem um bugio caído, a febre amarela é um dos grandes vilões disso tudo. Tá? Eu não sei te dizer isso. Tá? Eu sei que a população está se recuperando, lógico, tá? Na verdade, a minha grande vontade, na época, em 2019, fiz várias reuniões e tudo, era tentar montar uma vacinação para esses macacos silvestres. E o professor Eduardo Massad, que é um dos grandes epidemiologistas e matemáticos que fazem essas previsões, falou que se você vacinar 30%, ou até um pouquinho menos, você acaba com a febre amarela nesses animais. Não precisa vacinar 100%, 30%. Né? Mas a gente não conseguiu, primeiro por causa da vacina. Né? A Fiocruz não conseguiu fazer a vacina numa dosagem que fosse suficiente para vacinar um Caritrix, por exemplo. Tá? Porque a produção da vacina da febre amarela, hoje, ela está num nível que as doses são muito altas, assim, a quantidade de vírus. O vírus se adaptou tão bem a essa produção de vacina que eles não conseguem, e não adianta diluir que ela perde estabilidade, então tem um monte de coisa. Tá, tá. É assim. O H2N2 é um vírus que já causou uma pandemia humana. Tá? É um vírus que todos os influenzas, todos, sem exceção, vieram de aves para humano. Tá? Mesmo o da gripe suína, que foi o H1N1 pandêmico, ele só aconteceu porque foi uma introdução de uma ave da Eurásia para um suíno, e misturou suíno com ave e deu essa confusão toda. Então, todos vieram. As pandemias que aconteceram no mundo foram sempre desses pulos de ave para humano, né? De ave para humano, de ave para humano. O H2N2 foi um desses. Ele sumiu. Foi o único influenza que nunca mais achamos. O pessoal já procurou, já vinha há muito tempo, nunca teve mais casos humanos, nunca mais teve. E ele deu uma pandemia com 10 milhões de mortes, foi a gripe asiática, em 56. A 57, desculpa. E aí nós começamos a achar em aves migratórias. Então,
ele não sumiu, na verdade, ele ficou em reservatórios que estão aí. Qual a chance de uma ave dessa transmitir esse vírus para humano e a gente ter uma pandemia novamente? Eu não sei, entendeu? Ela é pequena, mas ela existe. A gente achou 2 já, num espaço de 4 anos procurando. Tá? Um na Lagoa do Peixe, no extremo sul do país, e o outro no Rio de Janeiro. A única característica desses 2 é que vieram do mesmo lugar, pela Rota Atlântica, do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então, provavelmente tem lá. Tem um trabalho já na Europa mostrando que esse vírus está em aves, mas não teve mais nenhum caso humano. O H5, até agora, ele sempre foi um vírus de ave. Tá? Mas os casos humanos já tem mais de 1.000 casos por H5N1 em humanos, mas 99,9% transmitido de ave para humano. O H2 não, de humano para humano, por isso que deu uma pandemia. Então, nós não tivemos uma pandemia ainda de H5 por causa da transmissão. Tá? Embora o receptor seja o mesmo, que é o ácido ciálico, tá? Ele é diferente, o de ave e o de humano. Mas nós temos em células mais profundas, tá? de bronquíolos, de pulmão. Então, as pessoas que tiveram contato com essas aves, ao inalar esse vírus, ele chegou em bronquíolo e pulmão e causou a infecção. Nós tivemos aí mais de 700 óbitos desses 1.000 casos. É muito letal, Infelizmente, ele já chegou, a maioria é 50% de letalidade do H5N1. Quando eu falo 50% de letalidade, se você comparar com o coronavírus, que é 1%, nós estamos falando de coisas diferentes. Poucos vírus têm a letalidade do H5N1. Tá? Acima dele é ebola, Marburg, esses vírus mais... Olha, aqui no Brasil a gente está achando agora em externa. Tá? Mas ele foi achado em pato, em anatídeos, em caladres, em um monte de ave. Professor? E agora em mamíferos, né?